Muito bem, voltamos. Ascendência do Bookworm, volume 28, parte 5, volume 7. E vamos, né? Porque a partir daqui, gente, ó, Bookworm entra na sua reta final e a história, ó, vai começar a acelerar feito louca em acontecimentos. Então, bora. Prólogo. No prólogo a gente volta para ver como estão as coisas com Ferdinand, principalmente como estão as coisas com a Deadline. E é apontado como ela, devido à sua inaptidão para o cargo que ela tá, não lida muito bem com as críticas quando ela as recebe e manda embora todo mundo que minimamente reprova suas ações. E quanto ao Ferdinand, desde os eventos com o Leôncio no volume passado, a Deadline trata ele como se ele fosse um louco ciumento. E o Ferdinand, sem poder acompanhar a Deadline, tenta usar a Letícia para obter informações, mas tudo é muito improvisado, e apesar dele conseguir pescar algumas coisas que saltam às orelhas dele, como relações entre Hal Blut e o Leôncio, e sobre a Deadline de Lies Navy. Depois disso, a gente tem um momento que mostra a tônica das interações do Ferdinand com a Letícia, que mostra a dificuldade dele entender que a Mine não é todo mundo, e que não era todo mundo que conseguia acompanhar ele e de encontrar as demandas dele. E no meio disso também é mostrado como Lies Navy influenciava Ernestbeck em vários sentidos. Por exemplo, um momento em que a Letícia mostra para o Ferdinand brinquedos e doces que ela tinha recebido de presente do Leôncio. Depois, sozinho, o Ferdinand vai ver as informações que ele tinha coletado até o momento e as cartas que a mãe tinha mandado. E no meio disso tudo, o que realmente pega e tira o sossego do Ferdinand é que a mãe simplesmente não respondeu a pergunta dele sobre qual era o guedulo dela, o que ela mais valorizava. E ele se incomoda porque ele conhecia e sabia que anteriormente a mãe responderia Ehrenfresh e sua família na lata. Mas ele estranha não receber nenhuma resposta, porque fica a questão para ele, o que movia a mãe então nesse momento? O que impedia ela de responder? Ele não sabia, mas se tinha uma coisa que ele sabia, era que provavelmente o Grush's Reich tinha algo a ver com isso. Agora indo pro volume principal, a mãe tá ocupada no templo organizando as coisas e reunindo os ingredientes pro papel do Ferdinand, visto que a nova receita que ele tinha mandado precisava de muito mais ingredientes. E nisso chega uma mensagem da igreja com o propósito de falar sobre o batismo do Dirk e do Bertrand e seus preparativos. A Gretchen entrega as roupas que eles iriam usar no batismo. Enquanto o Dirk ficou estupefato com roupas tão chiques, o Bertrand ficou incomodado por serem roupas tão baratas, visto que ele anteriormente era o filho de um senhor de província, que era da nobreza intermediária, mas já estava na beira de se tornar da alta nobreza. Mas a Gretchen, de uma forma seca, corta ele falando que se ele ficasse causando problemas, a bondade do arquiduque poderia ser facilmente revogada e ele seria executado, dado que ele era o filho de um criminoso. E ela fala isso principalmente devido à fama que o templo tem, e diz que não seria bom para o templo, além de tudo, ganhar a fama de fábrica de criminosos. E a Gretchen é poucas ideias. Posteriormente, o Dirk e o Bertrand recebem os seus quartos no castelo, e quanto ao Conrad, ele decide ficar mais um tempo com os padres cinzas do orfanato, apesar dele já poder ir para os aposentos de Padre Azul no templo. Nisso a Mine fica sabendo como ficou acertada a organização dos rituais que iriam ser feitos na Academia Real, como os caras literalmente tascaram um trabalho em cima dela, que iriam ter que fazer 3 rituais de dedicação, um para baixa nobreza, um para os intermediários e um para alta nobreza, que só é um pouco aliviado porque a Mine vai receber a ajuda da Charlotte e do Wilfried, que iriam tomar conta dos rituais para os nobres baixos e intermediários para ela. Mas mesmo assim, isso ainda atrapalha a Mine e os eventos que ela ia ter que ministrar depois em Ehrenfresh. Mas indo para o evento do batismo, como sempre, as crianças são chamadas a partir de seus status e dessa forma é chamado o Dirk e o Bertrand, que recebem seus anéis do Sylvester, já que, bem, eles não têm família para dar os anéis para eles. Além disso, eles não têm uma boa reação do público nobre do evento, visto que, como dito pelo Sylvester ao Bertrand no volume passado, dali pra frente, os dois eram, aos olhos da sociedade, filhos de criminosos. E a cerimônia segue, e indo para as apresentações, ao final delas, quando chega o momento da socialização, a Mine recebe várias perguntas de diferentes figuras se ela realmente iria para o Templo da Soberania, mas o Wilfried faz o papel de afastar a galera. No meio disso, o Dirk vai com a intenção de se aproximar da Mine, visto que ela provavelmente é a figura mais familiar dele ali. Mas o Bertrand dá uma puxada de orelha nele e diz que ele não deveria se aproximar tão casualmente dela, porque ali na sociedade nobre o comportamento é outro. E a Mine, vendo isso, primeiro parabeniza o Bertrand pelo desempenho dele na cerimônia, logo em seguida ela também pede pro Bertrand que ficasse de olho no Dirk e ajudasse ele na sua adaptação na sociedade nobre, em especial porque os dois estavam meio que no mesmo buraco. Indo para a sala de jogos, a Mine fica atenta ao movimento das coisas, em especial para evitar qualquer tipo de discriminação ou bullying ali com a galera da ex-facção Verônica. E ela está sendo corroborada pelos alunos da Academia Real, que queriam que o clima ali se mantivesse bom, e as crianças mais novas, recém-introduzidas àquele espaço, seguem o exemplo dos alunos mais velhos e tudo corre bem. Posteriormente, a Mine, o Wilfried e o Melchior têm uma reunião para falar sobre a situação na sala de jogos. E eles comentam sobre a atitude das crianças lá
e como eles esperavam que acontecesse algo similar ao que rolou quando a Hermione ficou em coma durante aqueles 2 anos. E principalmente comentam a atitude dos mais velhos, falando que como aparentemente eles tinham criado uma regra não dita que separava a atitude deles na Academia Real e a atitude deles em Ehrenfest, criando um setup que separava os problemas internos do Ducado dos problemas externos do Ducado, permitindo que eles trabalhassem juntos ali na Playroom. E eles falam como o Bertrand atualmente deve estar muito confuso em relação à posição dele nas interações com os outros nobres, dado que, como eu tinha dito, antes de tudo, ele era o nobre intermediário, na beira para fazer parte da alta nobreza, filho de um senhor de província, mas agora ele era um órfão, sem família e na última posição dos nobres intermediários, e que não podia mais chamar o Lawrence, seu irmão, de irmão, o que deve fazer a cabeça dele estar uma merda. Além disso, eles comentam sobre o bom desempenho do Melchior na sala de jogos e a capacidade dele de lidar com as outras crianças. E ele diz que era graças à interação que ele teve com as crianças do templo, porque segundo ele, eram mais crianças ali do que no templo, mas no fim todo mundo brincava quase do mesmo jeito. E indo pro final da reunião, a mãe entrega para Charlotte o brasão que ela tinha pedido no volume passado, como uma recordação. E o Melchior e o Fridge, ao verem isso, dizem que iam querer também. E a Hermione comenta que esperava isso do Melchior, mas ficou um pouco confusa quanto ao Wilfrid também querer. Mas ele fala que essa impressão se devia à mudança do comportamento dele. O Wilfrid diz que em nenhum momento ele lidou muito bem com a questão do noivado deles dois. E por isso ele tentava agir diferente, mas ele disse que agora que o noivado deles dois tinha sido cancelado, ele não precisava mais agir daquele jeito, e principalmente ele se sentia agora mais confortável em interagir com ela, já que agora ele era de novo seu irmão, como ele sempre se considerou. Seguindo algum tempo depois, a Hermione parte lá, ela tem a chance de perguntar a Brunhilde como estavam as coisas em Gresham, a província dela. Ela fala que estava tudo indo muito bem e que o pai dela estava muito animado com o grande aumento do fluxo de pessoas e moradores na cidade. Fala como ela e a Florência estavam conseguindo unificar a facção, visto que a Florência e ela se davam muito bem. E nisso a Brunhilde fala da Hermione pegar a irmã dela como atendente, ao menos enquanto ela não deixasse Ehrenfest. E indo de fato para os atendentes, a Hermione ia ter esse ano a Gretchen como atendente na Academia Real e a Lisaleta como atendente adulta no lugar da Riarda. Além disso, ela ia também ter a Muriel, que era jurada Elvira, mas ia atuar na Academia Real como atendente da Hermione. Posteriormente, na Academia Real, a Hermione, junto a toda a galera, vai para a área de colheita de Ehrenfest. E lá, a Hermione nota no céu da academia o ciclo mágico de seleção de candidatas Zente. Só que só a Hermione tá vendo ele. E a galera faz o que tem para fazer ali na área de colheita, além de suprir ela de mana, como eles tinham descoberto que dava para fazer. E depois de tudo, eles se vão. E a Hermione fica para dar uma olhada mais no ciclo no céu. E feito isso, ela fica se questionando o que poderia ativar ele. E depois de algumas formulações, ela, com a ajuda da Judith, ela tem uma ideia de mais ou menos o que ela podia fazer. Seguindo, o Melchior, que já tinha 10 anos, finalmente chega na Academia Real, junto aos outros alunos do primeiro ano. E a Hermione passa as instruções a eles, falando como as coisas funcionavam ali e o que era esperado deles. E no meio disso tudo, a Richu faz sua apresentação aos novos alunos, como sempre. Nisso também chega o Hatmute da Muel Angélica, que iriam servir como suporte a Hermione nos rituais de dedicação que seriam feitos ali. Os alunos vão para a cerimônia de abertura da Academia Real, onde é anunciado aos novos alunos que, diferente dos anos anteriores, a partir dali os alunos só receberiam suas vontades divinas a partir do terceiro ano. Isso porque, como visto na questão da Hermione, a escatapa recebida prematuramente faz com que, quando o aluno receba as proteções divinas, ele perca o controle da sua mana. Sem contar que a escatapa prematura tem uma qualidade menor, e isso incomoda os novos alunos, visto que a escatapa é a prova que você é um nobre. E depois disso, vem o encontro com os representantes dos ducados, onde a Hermione vê o Hildebrand, que comenta como ele estava animado para participar da cerimônia de dedicação àquele ano. E a Hermione, vendo isso, pensa como o Hildebrand era esforçado e reflete como ele tinha comprimido sua mana para conseguir entrar no arquivo secreto e acompanhar a Hermione lá. E acima de tudo, agora ele estava animado para cerimônias religiosas, o que faz a Hermione pensar que no futuro ele provavelmente vai ser o melhor candidato a Zente que a família real vai conseguir produzir. Mas seguindo, depois disso a Hermione se encontra com a Hannelore, que está sozinha, visto que o Lestilatus se formou no ano anterior. E ambas comentam para depois fazerem um encontro para trocarem livros. E vai passando os ducados e a Hermione repara que aquele ano estava tendo muitos novos alunos do primeiro ano candidatos a arquiduque. E é comentado que isso se devia à descoberta recente sobre obtenções de proteções divinas, e como isso incentivou o inflamento das famílias arquiducais através de adoção. Isso porque elas pretendiam aumentar o número de membros para fazer o suprimento de mana e auxílio nas questões do ducado, já que com a descoberta sobre o ganho de proteções divinas, as famílias arquiducais que estavam necessitadas de mana podiam abaixar os requisitos para adoção, contando que essas crianças, ao receberem as proteções divinas a mais, seriam capazes de se incorporar de forma qualitativa às famílias arquiducais.
Além disso, uma das candidatas a Arquiduque vai questionar a Hermione sobre a entrada dela pro Templo da Soberania. E a Hermione descarta na frente de todos o rumor, dizendo que foi feita uma proposta, mas ela colocou uma condição de que se ela entrasse, ela ia querer que todos os ducados também mandassem um candidato a Arquiduque também. E ela fala que a proposta foi negada. Então ela complementa dizendo que se ela entrasse pro Templo da Soberania, ela esperava ver vários deles ali junto com ela. E com isso ninguém mais questiona ela sobre o rumor. Seguindo na reunião, chega aos ouvidos da Hermione que, dentre várias mudanças que estiveram ocorrendo devido às novas informações sobre a obtenção de proteções divinas, agora os nobres de Frambelteg, que é o ducado de origem da Florência, começaram a frequentar o templo para oferecer mana e assim obterem mais proteções divinas. Posteriormente rola uma discussão sobre como foi organizada as cerimônias de dedicação que iriam rolar na Academia Real, quando elas iam ocorrer e sobre o consenso que se chegou da data, visto que elas tinham que bater tanto com a galera da família real, quanto com o calendário da academia, visto que as cerimônias iriam ser tratadas como um evento extra-classe, ou seja, as aulas iam continuar normal. E além disso tudo, tinha que bater com a agenda da Hermione, que queria voltar o mais cedo possível para a Refresh, visto que o que não faltava para ela era coisa para fazer. Indo para frente, todos os alunos estão estudando, valendo ressaltar que os alunos do primeiro ano, que estão estudando com os conteúdos dos anos anteriores para as provas, e enquanto isso, a Hermione marca com a Solange de registrar os novos alunos na biblioteca. E já nas aulas, a galera tá praticando a produção de poções de alta qualidade e a Hermione tá levando tudo com bastante tranquilidade, já que ela já faz as próprias poções. Mas ela era uma exceção, visto que não é normal candidatos a Arquiduque fazerem suas próprias poções. Geralmente eles deixam isso a cargo dos seus atendentes escolásticos. Depois disso, a Hermione vai para a biblioteca para fazer os registros dos novos alunos, onde a Hermione descobre que a Hortência estava ausente na Academia Real já fazia uma estação. Isso porque ela foi chamada de volta para casa pelo seu marido, o Hal Blut. E aparentemente ela ficou doente depois disso e não deu mais notícias. Desde então, ela não voltou mais para a Academia Real. Na aula de música, a Hermione toca e é cobrada pela professora de música que desse uma bênção enquanto tocava, como no ano anterior. E a Hermione, incomodada, comenta com a Lisaleta que aquela era uma cobrança sem sentido. E talvez isso fosse parte de uma tática da família real para justificar a adoção dela que estava por vir. Mais pra frente, chega pra Hermione, do Raul e Mundi, uma mensagem do Ferdinand e da Letícia, além de uns brinquedos que foram tragos de Lies Neve, que o Ferdinand achou que a Hermione poderia gostar. O Ferdinand também questiona a Hermione do porquê ela não respondeu sobre o Guedulu dela, e no caso era porque a Hermione simplesmente não sabia o que responder. Mas o ponto que a Hermione quer discutir e questionar o Ferdinand é que ela tinha ficado sabendo que o Ferdinand tinha começado a fazer o suprimento da fundação de Arensbeck, isso apesar dele ainda não ser casado lá, e por consequência ainda não era nem sequer um cidadão oficial de lá, oficial mesmo. Depois a Hermione vai para uma aula de poções de tingimento, que são poções voltadas a atingir com mana, não um ingrediente como a gente viu muito durante a história, mas uma outra pessoa com seus elementos de mana. No caso, a gente tem um exemplar de uma dessas sendo usadas, visto que ela tem dois usos principais. O primeiro que a gente conhece é para tornar a mana de criminosos mais suscetíveis, para ajudar na hora de investigar suas memórias, e a segunda é para casais, para tornar as duas partes mais compatíveis. E a Hermione, refletindo sobre isso, percebe que isso significava que Ferdinand tinha atingido ela. E por isso, quando ela se batizou, lá no volume 8, o medalhão dela brilhou em 7 cores. Mas o medalhão do Dick, que se batizou agora há pouco, não brilhou em nenhuma cor claramente. Tava com um leve fraco verde, se eu não me engano. E depois de mais umas perguntas sobre o assunto, porque a mãe tava preocupada como isso podia se desenvolver, a Richichu jogou guarda essas perguntas para Florência e para Elvira, visto que, como dito, esse é meio que um assunto para casais a 4 paredes. Então a Hermione vai para sua mesa, onde o Urfid cobra ela do que ela tava falando, visto que daquele jeito ela deixou a entender que ele tentou atingir a mana dela. Mas aí a Hermione, para desviar um pouco do elemento em questão, fala do evento dela com a Hannelore, em que ela colocou a mana dela no cajado da deusa do oceano, que tava na posse da Hannelore, mas ela foi recusada. E com isso todo mundo que tava ouvindo a conversa entende do que a Hermione tava falando e perde o interesse. Depois disso, a Hermione e os candidatos a Arquiduque vão para uma aula sobre gerenciar um ducado, em que eles tinham que produzir, através de magia de criação, uma maquete de ducado, criar uma miniatura de fundação e construir um salão de suprimento de mana para essa fundação. Além disso, eles aprendem a criar medalhões de registro para cidadãos e como também, abre aspas, retirar essa cidadania nos moldes de como a gente viu nos eventos do volume 10 na cidade de Hasse. E ao fim da aula, a Hermione fica para conversar com a Elegantina, que pergunta a Hermione sobre uma ordenança que ela tinha enviado, avisando que algo estranho poderia ocorrer durante a realização do evento de dedicação. E a Hermione segue dizendo que ela não sabia o que poderia acontecer, mas tinha altas chances de algo rolar, dado o círculo mágico que só ela via no céu da Academia Real. E como ela experienciou várias vezes esses círculos mágicos da Academia Real sendo ativados através de orações.
antes. Além disso, a Mine tem uma conversa com a Elegantina sobre os rituais e o fato da Mine não querer saber dessa coisa de Ironfest ser o único responsável por eles, e que isso deveria ter data para acabar, dado que não tinha nenhum ganho para Ironfest naquilo. Posteriormente chega para Ironfest uma requisição de uma reunião com Klassenberg antes do ritual que estava para ser performado, e que a aceitou, apesar de ser muito em cima da hora. Além disso, os atendentes do Melchior vieram para a Academia Real para participar do ritual e acompanhar a Mine na volta dela para Ironfest. E quanto a Mine, ela vai para a área do ritual e lá ela se encontra com o Hildebrand e com a Gentiane, que era uma candidata a arquiduque de Klassenberg. E o ponto ali é que ela queria falar sobre umas escrituras antigas que Klassenberg tinha desenterrado no meio de seus documentos. E ela queria usar o ritual ali para que eles pudessem pôr o que essas escrituras dizem à prova. E a Mine fica interessada na proposta e pede para que ela pudesse ver essas escrituras antes, e a Gentiane fala que vai trazer uma transcrição para ela. Passado esse ponto, a Mine prepara o local da cerimônia com a ajuda dos atendentes dela, e ali tem mais um entrave devido aos padres da soberania que queriam participar, mas a Mine fala que só se eles fossem participar junto com os nobres baixos, o que é aceito. E então chega na área o Troelco, que é o rei, para quem a Mine faz seus cumprimentos, e acertado todos os preparativos, a Mine novamente faz o escudo de Schwarzaria para fazer o filtro de comédias que poderiam tentar entrar ali, mas ninguém dessa vez é barrado, como no ano anterior. E então a cerimônia começa. E segue tudo bem, já que todo mundo ali tinha muita mana, e a cerimônia é finalizada quando Damuel, que tinha a mana de um nobre intermediário e estava acompanhando tudo, dá o sinal. E a Mine repara que os instrumentos divinos ali estavam brilhando muito, mas nada mais rola. E a mana coletada, como sempre, vai para a família real, mas a Mine novamente pede, como no ano anterior, para ser doado parte daquela mana para a biblioteca da Academia Real, dado a ausência da Hortência. E o Troelco concorda, e a Mine então vai para a biblioteca acompanhada pelo Silgivaldi, seu futuro marido. E chegado lá, depois de oferecer a mana que eles tinham trago, Shivatsu e Weiss pedem para Mine que também fosse doado mana ao vovô, assim como eles pediram para ela tantos volumes atrás. E assim a Mine começa a doar a mana dela para a estátua de Mestionora da biblioteca, e diferente da última vez, ela não parou dessa. E, de repente, tudo virou um breu. Literalmente, do nada, a Mine percebe que está numa área de puro escuro, mas aí ela começa a ver algumas formas, algumas coisas, e vê que ela estava numa biblioteca. E principalmente, ela vê um chumil dourado, que diz que ela tinha passado no teste de intenções. Ele leva ela até a área onde ela recebeu sua vontade divina, e lá ela encontra uma figura que fala que ela estava atrasada, e que atualmente só havia uma pequena e fina camada ainda protegendo o reino, e que ela deveria resolver isso. E ele diz que o vaso dela precisava ser ainda maior, então ele faz a Mine começar a crescer, usando o seu raio efutizador. E tem até uma narração em que a Mine diz que se ela não estivesse naquela hora usando a roupa de bispo, que lida muito bem com tamanhos diferentes de corpos, ela estaria numa situação muito complicada e perderia mais do que os sapatos e as roupas de baixo dela. E a figura em questão fez isso para ela conseguir ter, segundo ele, um vaso grande o suficiente. E ele faz a Mine então orar, e retângulos surgem ao redor dela, remetendo às inscrições que ela coletou nos santuários da Academia Real. Depois de dizer cada palavra associada ao santuário, a figura instrui ela a orar aos deuses supremos e aos 5 deuses principais, e pedir para eles a sabedoria de Mestionora. E feito isso, a Mine começa a tomar um grande input de informações sobre a história do reino, as memórias dos vários reis e nobres passados, e descobre através dessa torrente de memórias informações de quem era a figura na frente dela, que era Ewermian, o antigo deus da ligação. E no que a Mine está recebendo esse grande volume de informações, ela entende que, na verdade, o que é chamado de Grush's Raj, esse objeto que a galera veio esse tempo todo buscando, caçando ele, na verdade é só uma ferramenta mágica que os candidatos a Zend podem usar para organizar esse conhecimento. De modo que o Grush's Raj não é a fonte do conhecimento em si, ele é só literalmente um sumário do conhecimento que o maluco já tem na cabeça. E a Mind entende que por isso vários conhecimentos foram perdidos com a morte do último Zend, porque simplesmente todo o conhecimento que um Zend tem é injetado diretamente na cabeça dele, de modo que é algo 100% opcional passar isso pro papel ou coisa do tipo. E tem mais, a Mine descobre que nesse conhecimento, essa sabedoria de Mestionora, esse livro de Mestionora, que estava sendo feito download na cabeça dela, estava basicamente as memórias de toda a nobreza, de todo nobre que já viveu naquele reino. Porque quando um nobre morre, e eles têm um certo nível mínimo de mana, as memórias deles são somadas a esse conhecimento de Mestionora.
E no meio desse turbilhão de informações, a Marnie vê de relance uma informação que permitiria a Georgine tomar a fundação de Ehrenfest. Mas ela tem que deixar isso seguir porque tem muita informação para absorver. E ao fim daquilo, a Marnie conversa com o Werman. E nessa conversa a gente entende o porquê ele falou pra Marnie que ela estava atrasada quando ela chegou. Isso porque basicamente ele confundiu ela com um outro maluco que tinha chegado ali antes dela e tinha a mesma mana que ela. E lembra sobre a conversa de poções de tingimento? Bem, mas óbvio não dá pra ficar. A gente descobre aqui que o jovem Ferdinand já tinha chegado ali. Claro que não pelos mesmos meios que a Marnie, mas ele tinha chegado. Essa questão rola porque a Marnie, em seu batismo, em que ela tinha seus elementos e tipo de mana influenciada pelo Ferdinand, e quando ela chegou na Academia Real em seu primeiro ano, logo após ela acordar do coma, ela ainda, sob a influência do Ferdinand, recebeu sua escatável. Basicamente, duas coisas que identificavam ela e que deveriam ser só dela, estavam com a digital do Ferdinand. E tem uma explicação aqui mais elaborada do porquê a mana da Marnie estava daquele jeito, como o fato de crianças que nascem com o Devorador, por não terem sua mana influenciada pelo lado dos seus pais, e também umas outras questões que eu não vou entrar. Mas uma metáfora que exemplifica a situação da Marnie é a seguinte: você pensar os elementos de mana como cores de tinta, e uma pessoa que nasce com um Devorador, a mana dela sendo como uma tinta branca. Literalmente qualquer outra tinta que chega e toca, muda a cor. E a Marnie teve sua mana atingida pelo Ferdinand que já esteve ali. E por isso ela foi confundida com ele pelo Werman, que nas suas qualidades divinas só era capaz de enxergar a mana. A propósito, nessa a gente descobre o verdadeiro nome do Ferdinand, porque assim como a Marnie não é Rosemary, a gente descobre que o Ferdinand é Quinta. Mas, indo pros finalmente, não entrando no detalhe, o Werman libera a Marnie, passando para ela uma última tarefa, que era procurar o resto da informação do Grushishach dela que estava faltando, porque um certo indivíduo que não fez o processo direito e só forçou a porta para entrar tinha pego só uma parte pequena do livro. E a Marnie que ia pegar tudo agora não pôde, porque o resto estava com o dito cujo. E para deixar mais claro, com procurar, o que eu quis dizer foi matar. A ordem do Werman foi basicamente: vai atrás do Ferdinand, mata ele, aí por consequência a parte do conhecimento do livro de Mechanora que tá com ele vai voltar naturalmente para você. Mas ele fala isso basicamente porque a Marnie tá com a maior parte do livro. Mas pra ele, tanto faz quem dos dois completar o livro primeiro. Visto que se a Marnie morrer, o mesmo vale pro Ferdinand. E o Werman só quer alguém com o livro completo para poder fazer os trabalhos de Zente e impedir o colapso do reino. Finalizada a conversa com Deus, a Marnie é teleportada pelo Werman, então ela surge numa área da Academia Real que só a realeza podia acessar. Então ela manda um ordenança para Lisaleta pedindo que ela chamasse a realeza para tirar ela dali e que também viesse junto e trazesse uma capa de tamanho adulto para ela se cobrir. E enquanto eles não chegam, a Marnie produz com a escatap dela, da mesma forma que ela produz a qualquer outro instrumento divino, o Grushishach dela. E vai verificar a informação que ela tinha pego durante o processo de aquisição do livro, que é a questão da Georgine roubar a fundação de Ehrenfest. E ao ler o conteúdo, ela vê que ela tem que ser rápida para avisar o Sylvester sobre o assunto. E assim que a Lisaleta chega, acompanhada do Hildebrand e Sigvald, a Marnie parte de volta pro dormitório e se depara com um salão vazio. E a Marnie, estranhando, pergunta onde é que estava todo mundo. E a Lisaleta fala que todo mundo já tinha ido embora, porque a Marnie basicamente ficou desaparecida por uma estação inteira. E depois dessas novas informações, a Marnie tem seu rebalanceamento sobre o que aconteceu desde o sumiço dela e descobre que todos ali tinham relativamente se preparado para o caso dela ter crescido. Porque, como sabemos, as juras de nome ligam as pessoas por mana e os atendentes jurados a ela tanto foram quem afirmaram que ela não estava morta quando ela desapareceu, quanto puderam sentir a mana dela crescendo. E em especial o Hatmute, que bateu o pé no chão, que a Marnie não ia ter crescido só em mana, mas também fisicamente. A Marnie então é atualizada do que rolou com os alunos, como as cerimônias correram, como a Charlotte e o Wilfried tomaram a conta de tudo. E então, depois de descansar, no dia seguinte a Marnie retorna a Ehrenfest e dá um oi pra galera, pra dar uma chance de todos verem seu estado atual, sem contar umas questões acerca do Hatmute fazendo propaganda sobre o desaparecimento da Marnie, como na verdade sendo uma visita que ela foi fazer ao lar dos deuses. Não é que o doido tá certo? Mas assim que a Marnie vê o Sylvester, ela fala que eles precisavam ter uma conversa urgente sobre a Georgine e como ela pretendia roubar a fundação de Ehrenfest. Já em uma reunião privada com o Sylvester, a Marnie fala pra ele um pouco da história do reino e dos ducados,
o papel do Arquiduque, como os Arquiduques, na verdade, eram para ser muito mais envolvidos em cerimônias religiosas que em questões políticas, dado que eles se metiam com política antes de subirem ao cargo, mas assim que eles subiam, eles se afastavam mais, dado que eles já tinham assumido e já tinham ganho a corrida. Mas ela fala que com o passar do tempo, isso foi sendo deixado para trás e o Arquiduque foi virando mais e mais uma função política. E, por consequência, foi movendo seu centro de atuação principal do templo para o castelo. E o Sylvester tá boiando e não pega para onde essa conversa tá indo, mas a Hermione usa isso para emendar informação sobre onde realmente se localizava a fundação do ducado, que nem o próprio Sylvester sabia. Ele tinha acesso ao local por outros meios, mas ele não sabia onde ela estava realmente. E a Hermione revela que, apesar de todos acreditarem que a fundação era em alguma área do castelo, na verdade a fundação do ducado estava localizada abaixo do templo. E fala que para acessar o local indo até lá, tinham duas formas. Uma era através da chave passada entre os arquiduques, mas que o Sylvester nunca recebeu a dele, e a outra era com a chave da Bíblia do Bispo, a Bíblia do Ducado, para caso desse algum problema de sucessão e fosse necessário passar a fundação para outra pessoa. E o ponto nisso é que esse provavelmente era o modo que a Georgina poderia usar para chegar à fundação de Herrenfest. E o Sylvester pergunta como ela ficou sabendo disso. E a conclusão que se chega é que ela ficou sabendo disso através das cartas do bispo que o Sylvester entregou para ela anos atrás. E provavelmente ela, através das cartas e de informações escondidas dela, a Georgina deduziu isso. E eles conversam que a Georgina provavelmente teve seu plano frustrado pelo expurgo que o Sylvester aplicou, e agora ela teria complicações com a realização desse plano assim que o Ferdinand se casasse de fato com a Deadline e tivesse mais possibilidade de movimento no ducado. E por isso, se ela fosse tentar algo, seria muito em breve, dado que ela estava correndo contra o tempo para tentar algo. E o Sylvester então pergunta para Hermione onde ela tinha descoberto tudo isso, e depois de uma troca de olhares ele entende, e a mãe deixa o castelo e volta pro templo, porque dada a situação e as novas informações, ela queria checar a autenticidade da Bíblia e de sua chave. Porque vale lembrar, vários volumes atrás, antes do expurgo ser aplicado, rolou uma tentativa de roubar a Bíblia dela. A Hermione com seus atendentes acertam de preparar novas roupas, já que nada mais servia nela fora o hobby de bispa. E então ela dá uma série de ordens para organizar o que cada um dos atendentes dela deveria fazer, e pega em especial os cavaleiros e parte para o templo. No templo, a Hermione é recebida com olhos de admiração pela galera que sofreram uma lavagem cerebral chamada Hatmute, mas em seguida a Hermione convoca a companhia Gilberta e manda o Damuel e a Angélica darem uma checada geral na periferia e nos portões, perguntando a galera sobre pessoas com capas prateadas. E o Matias, já entendendo do que a Hermione estava falando, pede e recebe permissão para ir à sua província natal para checar algumas novas informações que foram descobertas sobre seu pai. E assim que o Matias parte, a Hermione vai checar na sua sala a Bíblia do Bispo e a sua chave. E usando o conhecimento do Grouch's Reich dela, ela descobre que a chave da Bíblia ali não era a certa. E que a chave que ela tinha ali era a chave da Bíblia do Bispo de Arnsbeck. E nisso ela entende que a chave da Bíblia de Herrenfest foi roubada e substituída no episódio do roubo da Bíblia, onde até rolou um estranhamento da Hermione na época, quando ela notou que a chave era a mesma, entre aspas, mas estava registrada com a mão de outra pessoa. Eles nunca notaram isso porque todas as chaves eram idênticas, com pequenas leves diferenças entre elas, que servia só para identificar o ducado. Isso porque todas as chaves de bíblias eram capazes de abrir todas as bíblias, mas só a chave do ducado era capaz de abrir o acesso à fundação do mesmo. E a Hermione para avaliar a situação e percebe que talvez o plano da Georgina não fosse o roubo da fundação de Herrenfest, mas sua destruição, já que, sendo abastecido por mana, se ela tomasse a mana da fundação, todo o ducado ia ceder sobre si mesmo e se tornaria um deserto de areia branca, levando todo mundo que está nele e tudo junto consigo. E o ponto nisso é que, sem um Zente, um rei com conhecimento do Grouch's Reich completo, e por consequência com conhecimento dos Paranauê, nenhuma punição era possível de ser aplicada contra ela e contra o Ducado de Arnsbeck. E a Hermione também não ia ser capaz, já que ela não tinha o Grouch's Reich completo, visto que o resto estava com o Ferdinand. E a Hermione manda uma mensagem e marca uma outra reunião urgente com o Sylvester. A Hermione, nesse meio período, até o encontro com o Sylvester no dia seguinte, recebe a visita da companhia Gilberta para fazer as medidas dela para as novas roupas. E a Hermione aqui tem a chance de se encontrar com a Tully. E eu vou falar uma coisa que eu pensei quando eu vi a cara da Hermione nessa cena. Ô, puta cara de arrombada. Ó, tá aí o print. Eu falei isso na época quando eu li. A Hermione aqui tá com um jeito de vilã, que se mostrasse esse personagem com essa cara da Hermione, com essa utilidade, eu ia falar assim, ó, vilã, essa aí é vilã cheia dos planos malignos e das táticas sórdidas. Mas
minhas opiniões à parte, a Hermione vai até o Sylvester pra falar sobre a questão da chave, ou melhor, a troca dela. E eles começam a pensar em maneiras de lidar com a situação, dado o estado atual das coisas. A Hermione considera que um modo de lidar com aquela situação é ela se apresentar durante a conferência arquiducal como nova Zente, quem tinha obtido Grouch's Reich. Mas o Sylvester não está muito afim dessa opção, dado que ele como pessoa e como governante também sabe que a Hermione não serve para o cargo. O Sylvester fala como pessoa de que, como no passado a Hermione se tornou uma nobre pela família dela e porque aquela era a única opção. E fora aquela situação singular, a Hermione nunca almejou mais do que isso, nunca almejou por mais, e por isso ela não servia. E o Sylvester, como governante, disse que a Hermione não servia para o papel, porque a Hermione iria estar fazendo isso só para salvar a Rainfest. E se tornar rainha significa muito mais do que isso, porque nesse cargo ela não deveria olhar só para a Rainfest, mas por todos os ducados, e não era bom alguém com uma motivação tão pessoal no poder. E nesse assunto a gente pode até fazer uma referência ao Trowelco, o rei atual, que apesar dele estar claramente doido para passar a bomba do reino para frente, ele ainda assim não quer fazer isso de qualquer jeito, porque ele entende os deveres do cargo, como a gente viu numa discussão que ele teve com o Sigvald e o Anastácios. Além disso, o Sylvester fala que essa abordagem seria complicada, porque ela estava desconsiderando a reação dos outros ducados, que apoiaram e perderam muito para apoiar o rei atual, e não é algo que ia ser esquecido com uma mera carteirada. Eles então descartam essa opção. E o Sylvester fala que uma outra abordagem seria ele ordenar o Ferdinand de assassinar a Georgine, mas ele fala que apesar de ser uma abordagem ideal, visto que isso preveniu o problema e nada ia resvalar em Ironfest, já que o Ferdinand atualmente é um problema de Ironsback, e por consequência iria ser quem iria ter que aguentar toda a bronca e punição sozinho, mas o Sylvester fala que não ia conseguir fazer isso com o Ferdinand. E depois de descartar mais essa possibilidade e conversar com a Hermione sobre, o Sylvester pergunta pra ela onde é que estava essa porta de acesso à fundação. E a Hermione fala que estava na sala do bispo, numa estátua de Messionora com uma fechadura oculta. E eles calculam que a única opção que tinha restado a eles era esperar a apelação da Georgine para assim reagir a ela. E principalmente, já que eles sabiam para onde ela ia, é decidido colocar armadilhas e todo entrave possível para impedir ela antes que ela chegasse na fundação de fato. Mais especificamente, uma ideia que eles têm é colocar ciclos mágicos de teleporte na área da porta da fundação, que ao detectar a presença da Georgine, a teleportaria, o que está dentro das possibilidades deles, visto que a Georgine vai usar aquele plano prateado, imune a mana, para entrar no ducado e na cidade e ocultar a sua presença da barreira do Sylvester que envolve toda a cidade. Mas independente do quanto ela pudesse esconder sua presença com ele, alguma hora ela ia ter que remover esse pano, então ela seria detectada e teleportada de dentro da sala do bispo. Mais especificamente, eles planejam mandar ela para a Torre de Marfim, onde só a família arquiducal registrada do ducado pode entrar ou sair. E seguindo, a Hermione entra numa conversa com o Sylvester também sobre como lidar com a Georgine antes dela alcançar a fundação, visto que o plano do teleporte era o último recurso. E é pontuado que contra o pano prateado, as armas de mana seriam ineficazes. Nisso, a Hermione fala de pegar o suporte com os guardas da cidade, que por serem plebeus não usavam armas de mana. E o Sylvester é pego de surpresa, já que era impensável nobres pedindo o auxílio dos plebeus e de suas ferramentas. Mas a Hermione ressalta que para vencer não tem essa ideia de inapropriado não. E a Hermione então se junta com a galera para já começar os preparativos para o ataque que viria. Ela acerta com os escolásticos que eles deveriam preparar poções e ferramentas mágicas com os cavaleiros. E ela fala deles irem fazer uma troca com os guardas da periferia, já que eles iam ter que pedir auxílio deles. A Hermione depois disso vai para sua sala e lá ela vai checar um chumbo que ela tinha recebido da Richichu, dado as pesquisas dela e o que ela tinha desenvolvido. E ela também vai checar um pacote que ela tinha recebido do Ferdinand através do Raimund. E esse pacote estava muito bem selado e envolto em uma camada de couro de Feibist, que era necessário uma mana muito forte para ser cortado. E dentro desse pacote tinha um objeto e uma carta do Ferdinand falando que o que ela tinha ali era a Feystone do nome de um maluco chamado Quinta. E que a Hermione deveria manter ela sob sua proteção até o momento necessário. E a Hermione, no momento, sabendo de quem se tratava esse tal Quinta, se espanta pelo Ferdinand estar dando sua joia de nome para ela. E quão inseguro ele deve se sentir em Ironsback para ele não poder garantir a proteção do seu próprio nome. E o que também pega é que o nome é a vida de uma pessoa, e a Hermione, em posse daquilo, tinha controle da vida do Ferdinand, assim como ela tem sobre a vida de todas as pessoas juradas a ela, o que era uma puta responsabilidade que ele tinha dado para ela, sem nem dizer para ela que o tal Quinta que ela deveria cuidar do nome, era ele. E fora da sala, a Hermione conversa sobre os tio que ela tinha ali, que agora eram 3,
mas eram versões simplificadas de Shivatsu e Vices, mas iriam servir para o propósito deles, visto que era só pretendido ativar eles quando fosse notada alguma anomalia no templo e na cidade, já que era inviável em custo de mana para a galera ali manter eles ativos. Posteriormente, a mãe anuncia que ela iria ser quem iria ministrar a próxima cerimônia de batismo no templo, dado que aquela seria a última que ela faria em Everfest. E ela queria dar uma bênção final aos plebeus, mas a parte que ela não conta é que isso era porque o Camille, o irmão dela, iria participar da cerimônia de batismo daquele ano, e por isso ela queria ministrar ela, já que ele estava completando 7 anos. A Mari, então, vestida com seu albo de bispa, caminha com o Fran até a área do salão, onde... E no caminho eles conversam como tudo ali tinha mudado graças a ela, agora o templo era um lugar diferente de anos atrás. Agora nobres andavam e trabalhavam por ele, bênçãos reais eram feitas durante as cerimônias, toda a família biológica do Arquiduque estava envolvida nos assuntos do templo, o próprio Arquiduque agora, em especial depois da última revelação, estava ele próprio protegendo o templo. O orfanato e os padres cinzas tinham um trabalho graças a ela. O Fran só tinha agradecimentos por tudo que ela fez por todos ali. E nessa hora a mãe sente seus olhos ficarem molhados. E chegado no hall, a mãe ministra a cerimônia. E na hora da bênção, ela não consegue deixar de não dar uma grande bênção ao seu irmão que estava ali. E ao fim da cerimônia, quando os portões se abrem, a mãe tem a visão da sua família toda junta. Uma imagem que provavelmente não iria mais se repetir para ela dali pra frente. O que faz eu dar uma suada nos olhos de leve nessa hora. Mas, infelizmente, assim que os portões são fechados, a Mani, junto ao Melchior, é convocada de volta ao castelo para discutir as medidas de defesa contra a Georgine. A Mani, então, faz suas últimas pontas no templo e prepara as coisas que ela iria levar, e fecha sua Hidden Room, já que ela não vai levar tudo que estava lá. E o resto ela deixa para a Filaina administrar, já que a Filaina, como combinado, iria ficar. Porque vamos lembrar, apesar do desaparecimento dela, ainda estava valendo a questão da Mani poder ser chamada para ir para a soberania a qualquer momento, de modo que ela e seus atendentes não estão sendo nem muito contados no plano de defesa de Ehrenfest e da Georgine. Mas chegando na reunião para discutir sobre as preparações para o ataque da Georgine e como eles se preparariam para a luta, o Sylvester não revela a fonte dele, mas diz que sabia sobre um possível ataque da Georgine que estava para acontecer e fala a todos ali que todos iriam participar ativamente e, se fosse o caso, iriam lutar na linha de frente para defender a fundação do ducado, visto que ninguém ali que não tivesse na linha de frente para lutar pelo seu ducado poderia ser um arquiduque ou um membro daquela família arquiducal. E o Sylvester está falando da situação, mas a Mine, que estava presente, de repente é puxada para fora daquele momento ao ouvir um grito estridente do Ferdinand chamando o nome dela. A Mine então se vê meio que como um fantasma e ela está no salão de suprimento da fundação de Arnsbeck. Mas o ponto é que ela vê o Ferdinand caído e a Letícia chorando. Ela vê o Ferdinand dar algo pra Letícia e ele dizer pra ela entregar aquilo pro Justice. Então, logo após a Letícia sair, a Deadline entra no local assumindo-se a altura daquilo com a ajuda do Leonze. E o Ferdinand caído só tava tendo sua vida suportada pelo amuleto que a mãe tinha entregue a ele há muito tempo atrás. O que surpreende a Deadline, que disse que aquilo era pra ter dado um insta-kill nele. Ela fala como ela tinha descoberto através do Leonzio sobre as origens do Ferdinand e como ele no momento era uma pedra no sapato dela para ela virar a próxima Zente. Ela comenta como ela teve a ajuda da Georgine, sua mãe, para fazer aquilo e diz que depois que ela fosse Zente, os problemas atuais de Arnsbeck, pelo qual Ferdinand estava lá, iriam desaparecer, visto que ela poderia simplesmente, como rainha, ordenar pessoas irem para Arnsbeck para preencher a falta de recursos ali. E a Deadline prende o Ferdinand e deixa ele lá na sala da fundação, tendo sua mana sugada por ela. E quando ele e o amuleto da Mine ficassem sem mana, ele morreria. A Mine volta ao seu senso e no período em que ela estava nesse transe, ela ficou estática e todo mundo estava preocupado com ela. E se vocês não conectaram, esse evento que a Mine experienciou agora com o Ferdinand é o mesmo que o Lutz experienciou com a Mine nos eventos da segunda temporada. E meio que é um testamento de morte, mas não vou discorrer aqui sobre, porque eu não dei nota da explicação que foi dada sobre o evento. Mas voltando, a Mani já tenta sair do local falando sobre a situação, mas todo mundo impede ela. Mas todo mundo ouve a situação e já dá um Ferdinand por morto, já que não tinha como eles chegarem até ele a tempo, mesmo se eles quisessem. Mas depois de uma discussão, mesmo a Mani convencendo o Sylvester que tinha como eles chegarem lá a tempo, e que eles tinham uma desculpa para invadirem o Ducado de Arnsbeck, ainda assim tem um problema, que é a distância de força entre os ducados, visto que mesmo em frangalhos, Arnsbeck era um grande ducado, e Arnsbeck estava se preparando para um ataque, e não tinha como fornecer nenhum cavaleiro para a Mine para ir em uma raid em Arnsbeck. E nesse momento, a Mine meio esperada e tal, caçando uma saída para aquela situação, lembra de uma sabedoria desbalanceada que ela recebeu há muito tempo atrás do Otto, que é:
se você não consegue fazer algo sozinho, convença alguém que consegue a fazer por você. E a Hermione pede pro Sylvester contatar o Albus de Dunkerfelger. E o Sylvester faz isso através de uma ferramenta mágica chamada Espelho d'Água, que serve para arquiduques conversarem entre si diretamente. E o ponto é que, como já foi dito antes, Dunkerfelger é meio que a espada do rei, um elemento crucial na parte de vigiar e punir aqueles que atentam contra o rei. E a Hermione quer convencer o Albus Dunkerfelger a ajudar ela na invasão a Ironsbeck, usando 2 pontos. Primeiro, a conspiração e a traição ao reino que estava rolando em Ironsbeck, com a Deathline indo atrás dela reivindicar o posto de Zent com a ajuda da galera de Linesnave, o Leôncio. Mas essa é a desculpa, porque a cartada real da Hermione é um convite que ela faz ao Arquiduque de Dunkerfelger para uma batida de Dieter de verdade, na modalidade captura de tesouro, em que o tesouro que eles iam tentar capturar era a fundação de Ironsbeck. E o Albus Dunkerfelger está inclinado a aceitar. E a Hermione então começa a fazer os planos de preparação e a discussão com o Albus Dunkerfelger evolui. Mas apesar da parada do Dieter de verdade ter captado a boa vontade do Albus de Dunkerfelger, ele é um governante e o maluco sabe que não basta. Ele fala que, ok, por ele, ok, é o roubo da fundação, mas e depois? Porque dar golpe é fácil. O ponto é o dia seguinte, depois do golpe. Porque como já foi dito antes, se desse só pra arrancar a Deathline do posto, a própria família real já tinha feito isso muito tempo atrás. Mas a mãe tá tranquila quanto a isso, visto que ela se tornando da realeza, ela poderia ter acesso à cópia do Grisha Reich, a ferramenta divina que estava na biblioteca da Academia Real. Ela poderia só redesenhar as bodas do ducado e reassinalar novos arquiduques, as fundações de Ironsbeck e Warstock, que eram os grandes pontos de problema ali. E eu não falei de Warstock esse tempo todo, mas ele é um ducado vizinho a Ironsbeck que ficou do lado oposto ao rei atual da Guerra Civil, de modo que o arquiduque dele foi de Comes, de modo que ele é um ducado atualmente sem arquiduque e sem família arquiducal, ou seja, não tem ninguém suprindo a fundação deles, porque não tem ninguém com acesso à fundação. E como não temos um rei capaz de conceder novas fundações, mesmo que tenha gente com mana pra jogar na terra de lá, como não tem um arquiduque suprindo a fundação, é como jogar água num tanque que tá com ralo aberto. E Ironsbeck, que já tinha todos os seus problemas internos de suprir seu próprio ducado, ainda tinha que suprir o ducado de Warstock. E essa situação se repete nesses outros ducados aí do mapa, que são os ducados sem o arquiduque e nessa mesma situação. Mas voltando, a Hermione fecha a reunião com o Albus Dunkerfelger, mandando um confia na Cal e diz pro Albus Dunkerfelger que se encontrasse com eles e com seus cavaleiros que iriam participar da operação no portão da fronteira de Dunkerfelger. E com essa frase, como assim se encontrar no portão da fronteira de Dunkerfelger? Aí ó, o Albus Dunkerfelger ó, clicou na cabeça dele. Quem tava na frente dele? E nisso, quando a data do encontro é marcada, a reunião com o Albus Dunkerfelger é fechada. E o Sylvester recebe um ordonança falando que o Justice e o Eckhard tinham chegado na Academia Real e estavam solicitando um encontro urgente com ele. E nisso, o Sylvester e a Hermione partem para a Academia Real. E, com isso, fechamos o volume 28 de Ascendance of Bookworm. Cara, tivemos muita coisa acontecendo aqui e ó, a partir de agora é só pra frente. E obrigado a todos que escutaram, valeu e fui!